Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos nossas reflexões sobre a questão da saúde mental e física, que continua a desafiar os mais modernos recursos de que dispõe a medicina no século XXI. Vamos nos deter sobre mais informações sobre o que a Bíblia e a ciência têm a nos dizer sobre esse importante tema da atualidade, além do pecado no Éden, que transtornou a relação do homem com o Criador. Veremos que o aumento do pecado e da corrupção trouxeram terríveis consequências para todo mundo ao longo da história. Fique conosco, até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Prezados irmãos e amigos, no programa anterior, nós demos início a reflexões sobre o tema do desafio da saúde mental e física do ser humano em meio a um mundo dominado pelas forças do mal que o afastam de Deus. Vimos que, em termos bíblicos, só há uma explicação para as doenças, que são originariamente efeito do pecado, que atingiu a humanidade. Desde os seus primórdios, se não houvesse pecado, não haveria doenças, nem velhice, nem morte. O pecado passou a todos os homens, diz a Bíblia, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, Romanos 5:12. Hoje veremos como o aumento da pecaminosidade trouxe não só doenças e mortes, e também a destruição da humanidade, como juízo de Deus sobre todos os homens maus. Depois da criação, o homem chegou a viver centenas de anos. O ser humano distanciado de Deus, que não mais o visitava como no começo, fez uso indevido do seu livre-arbítrio, de sua liberdade. Analisando as genealogias do Gênesis, podemos constatar que a expectativa de vida era bem avançada. Mesmo depois da queda, Adão viveu 830 anos. Seu filho Sete viveu 912 anos. Seu filho Enos viveu 805 anos. Cainã viveu 810 anos, Maalalel viveu 895 anos, Jared viveu 962 anos, Matusalém foi quem mais viveu, alcançando 969 anos, mas seu filho Lameque viveu 777 anos. Basta ver em Gênesis capítulo 5, versículo 1 a 26. Os críticos da Bíblia descreem que os homens pudessem viver tanto tempo, mas no começo de todas as coisas, não havia poluição, nem os agentes patológicos haviam se disseminado de modo epidêmico ou mais amplo, causando doenças. A corrupção do gênero humano foi provocando os desastres físicos e emocionais, sob a maldição de Deus, em forma de novos tipos de enfermidades que iam surgindo à proporção que a pecaminosidade aumentava. Certamente, muitas enfermidades físicas, bem como transtornos emocionais, além de vírus, bactérias, se desenvolveram em meio a um clima de corrupção,
violência, agressividade, prostituição e maldades humanas em desrespeito às leis do Criador. Diante disso, Deus limitou a vida do ser humano a 120 anos. Diante do incremento gigantesco da maldade e da corrupção humana em todo o planeta, o Criador resolveu limitar a média de vida dos homens ao determinar, veja bem, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. O que ocorreu com a intervenção de Deus contra a corrupção da humanidade serve de alerta para os homens nos dias atuais, ainda que a maioria não dá a mínima atenção nem valor ao que Deus fala e exige do ser humano. Com o aumento da corrupção e da pecaminosidade geral dos homens, Deus resolveu mudar sua ação em relação ao homem pecaminoso e corrupto. E arrependeu-se, não é? Diz a Bíblia, e anunciou a catástrofe universal que haveria de desabar sobre o planeta Terra. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é preciso entender o que significa essa expressão. É diferente do arrependimento humano, não é? O homem sempre se arrepende quando se conscientiza de que fez algo errado e muda de atitude quando tem humildade, não é? Mas quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não quer dizer apenas que ele mudou o seu plano em relação à atitude do homem. Diante da sua vontade, Deus nunca fez nada errado. Deus mandou Noé, o patriarca, pregoeiro da justiça, não é? Advertiu o homem durante muitas décadas, não é? Cerca de 120 anos, não é? Mas os homens não davam ouvidos, mentiam, roubavam, enganavam-se, prostituíam-se, adulteravam e zombavam de Deus, como está acontecendo hoje. Então Deus, que é o Criador, o Senhor do universo e também o supremo juiz do universo, não esqueçam disso, tomou a decisão de destruir a humanidade que ele criara. Foi decisão divina. O povo não se arrependeu, não ouviu a voz de Deus através do patriarca Noé, não é? E Deus decretou um juízo na forma de uma catástrofe hídrica de caráter universal, que foi o dilúvio, do qual só escapou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Veja o que diz a Bíblia, entre aspas. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, o ser humano, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, 5-7. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, diz a Bíblia, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, ou seja, não era uma pecaminosidade isolada, num ou noutro lugar, mas em toda a terra, como está acontecendo hoje no século XXI. Por isso, fiquemos com essa decisão terrível da parte de Deus, de punir a corrupção da humanidade. No próximo programa, se Deus quiser, trataremos mais sobre o que aconteceu com essa terrível penalidade do Supremo Juiz, Senhor e Criador do Universo. Eu indago, você acredita no que diz a palavra de Deus ou não acredita? Como os intelectuais, os acadêmicos, nas escolas, nas faculdades, nas universidades, dominados pelo materialismo ateu, que prefere acreditar que o universo, com sua tremenda complexidade e ordem, foi fruto do acaso cego e sem finalidade, como ensina a teoria da evolução, que também ensina que o homem veio de uma ameba, de um protozoário. Você crê nisso? Bem, a decisão é sua. E você tem todo o direito de crer ou não crer na palavra de Deus. Mas a mim cabe dizer que, de sua decisão de crer em Deus e em sua palavra,
ou crê no que ensina o materialismo ateu, depende todo o seu destino na eternidade. As consequências serão certas e irrevogáveis. Crer em Deus e obedecê-lo o levará para a eternidade com Ele. Crer no materialismo é direito seu, que o levará para a condenação eterna. Está escrito na palavra de Deus. Meu conselho, aceite a Cristo como seu Salvador. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei, sim. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu vejo o Senhor
La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A ADEPAR realizou o seu segundo mutirão evangelístico de 2021. Culto de Missões apresenta igreja em Portugal. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR realizou o seu segundo mutirão evangelístico de 2021. Durante toda a semana passada, nos dias 27 de junho a 3 de julho, a ADEPAR realizou mais um mutirão evangelístico, o trabalho intensivo de evangelização, cumprindo o mandato de Jesus Cristo, que ordenou que seus seguidores levem o evangelho por todo o mundo e a toda criatura. A ADEPAR realiza esse trabalho de proclamação do Evangelho, ganhando almas para o reino de Deus. Todas as congregações e igrejas do interior foram mobilizadas para esse grande trabalho de evangelização, de segunda a sexta-feira, na semana do mutirão, quando foram realizados trabalhos de evangelização pessoal, com equipes de semeadores de Cristo que levaram a mensagem do Evangelho pelas casas, nas ruas e logradouros da cidade, na parte da manhã e da tarde. A evangelização pessoal levou a mensagem do Evangelho a todas as residências de Parnamirim e de cidades do interior do campo eclesiástico da ADEPAR. No mutirão evangelístico foram realizados dezenas de cultos ao ar livre, levando a palavra de Deus às ruas dos bairros de Parnamirim e das cidades evangelizadas. E também no SEDUC, onde estão pessoas com problemas que só Deus pode resolver. Na parte da noite, os trabalhos de evangelização foram realizados através de cultos públicos, no templo sede e nas congregações, nos dias normais de culto, e nas ruas e nas casas nos dias alternados, quando não há culto nos templos. Mais de 200 cultos ao ar livre foram realizados durante o mutirão na divulgação da mensagem libertadora do Evangelho de Cristo, enfrentando as dificuldades impostas pelas medidas sanitárias da pandemia. O segundo mutirão evangelístico de 2021 foi encerrado com dezenas de cultos ao ar livre em todos os bairros da cidade. No templo sede houve culto ao ar livre, mesmo com período de chuva, com ótima participação de irmãos e grupos de louvor. Foi grande a mobilização de evangelizadores e grupos de louvor para a proclamação do Evangelho de Cristo. Nas congregações, no encerramento do mutirão, houve também cultos ao ar livre, que reuniu considerável número de evangelizadores e pessoas que assistiram aos trabalhos. Ao final do mutirão, dezenas de almas foram contadas por terem aceitado a Cristo como seu Salvador ou retornado para a Igreja de Jesus Cristo. Mesmo com as restrições do período da pandemia e do tempo chuvoso, o mutirão evangelístico atingiu seus objetivos.
No segundo mutirão evangelístico da Assembleia de Deus em Parnamirim, em 2021, foram computadas 155 decisões para Cristo em Parnamirim, superando a meta prevista, que era de 100 decisões, e houve 54 decisões em igrejas do interior do campo eclesiástico, com resultado parcial, num total de 209 decisões para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo mutirão evangelístico da ADEPAR, em 2021, foi uma bênção para o crescimento do Reino de Deus. Culto de Missões apresenta igreja em Portugal. A ADEPAR realizou no último domingo mais um culto de missões. Na ocasião, foi apresentado o relatório da obra missionária em Portugal e na França. Ali, o trabalho de missões está a cargo da Elim, Igreja Cristã, sob a direção do missionário Elieber de Castro Lima. No culto, foi apresentado um vídeo em que o missionário Elieber fala acerca das bênçãos de Deus derramadas naquela igreja, onde enfrentam as dificuldades para levar a mensagem do Evangelho. A Europa é o lugar mais necessitado de evangelização no século XXI. O continente já foi cristão, mas pelo descuido das igrejas, que deixaram de evangelizar com mais fervor, a Europa é hoje um continente pós-cristão e, em vários aspectos, anticristão. A União Europeia acaba de aprovar o crime hediondo do aborto, considerando essa prática criminosa de exterminar a vida de seres humanos no ventre da mãe como sendo direitos humanos. Mas, pela graça de Deus, em meio às trevas espirituais que dominam a Europa, a Assembleia de Deus em Parnamirim tem levado a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo. Em Portugal, na cidade de Almada e, em parceria com a Assembleia de Deus em Campina Grande, tem levado o Evangelho à cidade de Coimbra, com o missionário Petrúcio, e na cidade de Elvas, com o presbítero Alain, os quais se vincularam à Igreja Elim. De igual modo, a base missionária da ADEPAR em Almada, Portugal, com o missionário Elieber, e na França, com o missionário João Batista, tem levado a mensagem de Cristo à Costa do Marfim, na África. Ali, a igreja adotou a Igreja Cristã em Baiotá e está cooperando para o crescimento do Reino de Deus naquele continente. Oremos para que o Senhor continue dando graça, sabedoria e poder para proclamar o seu santo evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este foi o seu Visão Panorâmica. A paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus quiser. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos que assistem ao programa Fonte de Vida há tanto tempo, não é? Eu louvo a Deus, eu oro por vocês e agradeço a Deus por tê-los conosco, não é? Nessa programação. Quero orar por vocês mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre todos vocês. Querido e bom Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela bênção de ter tantos irmãos, tantos amigos evangélicos ou não, que prestigiam esse programa neste horário. Deus querido, abençoa, Senhor, a cada um, abençoa o seu lar, a sua família, guardando de todo mal, Senhor, com paz, com saúde e alegria, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Este véu e vou andar com Jesus lá no céu.
sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei